João 3,5 lemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amigo rádio ouvinte, se perguntarmos qual será a grande necessidade do ser humano, nós vamos encontrar várias respostas. Muitos dirão que é dinheiro, outros que é saúde, outros ainda que é educação. Talvez os mais idosos achem que seja um seguro que lhes garanta a velhice tranquila. Não obstante ser importante todas essas coisas, não há dúvida de que a maior necessidade é atender às exigências da vida espiritual, que é o preparo para a vida eterna. Qual será a duração da vida eterna? Quando um pequeno pássaro conseguir desfazer uma montanha como a pedra da fortaleza, com seu biquinho esfregando todos os dias o seu biquinho naquela montanha, e conseguir desfazer aquela montanha que é a maior aqui do Noroeste Capixaba, estará se passando o primeiro instante da eternidade. Ou quando um pássaro com o seu biquinho conseguir carregar uma gota d'água do Oceano Atlântico e atravessar a América e depositar essa gota d'água ao Oceano Pacífico, depois que ele conseguir esgotar todo o Oceano Atlântico, estaria passando, nesse caso, o primeiro instante da eternidade. Porque eternidade é eternidade. Eternidade não tem fim, é tempo interminável. E é o que Deus está prometendo aos homens. Vida eterna, vida abundante, vida que dura para sempre. Muitos afirmam que o capítulo 13 do Evangelho de João é o maior de toda a Bíblia, porque tem evangelho suficiente para salvar a humanidade inteira. Examinemos nele 3 coisas nesse evangelho: o inquiridor, o salvador e a salvação. Inquiridor é Nicodemos, um homem importante, membro do Sinédrio, mestre de Israel, foi procurar Jesus. Nicodemos era um homem que tinha um nome bonito na sociedade judaica. Ele era um homem justo, observador da lei, mas não era salvo. Há muitos hoje também que são religiosos praticantes, mas não têm a certeza do céu. Nicodemos mesmo deu a compreender que não tinha vida eterna. Por isso dirigiu-se a Jesus em busca de maiores esclarecimentos. Agora, por que eu teria procurado a noite, eu não sei. Ele era um importante político, homem do Sinédrio. Alguns acham que não queria ser visto pela sociedade porque Jesus era um rabi lá da Galiléia, que era desprezado pelas autoridades religiosas dos judeus. Aí Nicodemos sentir-se envergonhado se fosse visto a entrevistar-se com Jesus. Quanta gente hoje é assim, né? Quantos sabem que Jesus é o Salvador do mundo, mas não veem a Cristo pela fé, nem desejam confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Por vergonha da sociedade, dos políticos e da elite, não seguem a Jesus. Conheço gente orgulhosa, que tem vergonha de professar a fé em Cristo. Outra corrente acha que Nicodemos teria ido procurar Jesus à noite, porque quando a noite cobria a terra, ele foi um vazio tamanho em sua alma, deu um vazio tamanho em sua alma, que não pôde esperar que amanhecesse o dia. Foi diretamente a Jesus em busca da solução para o problema que o angustiava. Aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu. Esta era a concepção de que Nicodemos tinha de Jesus, fazia grandes milagres. Um mestre, um professor, como muitos professores de religião. Era mais um entre tantos outros, né? Podia ser que ele pensasse dessa forma. Jesus, para ele e para os judeus, era apenas um mito, um taumaturgo, um simples profeta, um espírito adiantado, um milagreiro, um filósofo do passado, nada mais que um homem que viveu perto de Deus. Mas Nicodemos não sabia que estava falando com o Filho de Deus, com o Salvador do mundo.
O fato de Nicodemos ter procurado Jesus à noite simboliza a realidade de que o mundo está vivendo em trevas. Se alguém observou as manchetes dos grandes jornais, deve ter observado que os jornais, geralmente o povo na rua, que até tiraram lá do Rio a circulação, parece que está manchado de sangue, de tanta violência que campeia o mundo. 20 mortes na noite de Natal aconteceu uma ocasião, eu nunca esqueço disso, mas muitos anos atrás. O mundo está em trevas, gente. Todo mundo jaz no maligno. Jesus estava cansado depois de um dia de muito trabalho, mas quando Nicodemos bateu a porta, ele o recebeu. Nada impede que Jesus receba o pecador que o busca. Qualquer pecador, buscai-o e vereis que ele receberá mansamente cada um de vós. Jesus viu o coração de Nicodemos. Foi como se tivesse dito: Nicodemos, você tem religião, posição em meio social e pode ser um homem até importante e tal, mas o mais necessário você ainda não deve ter feito, que é nascer de novo. E por isso você não poderá ver, muito menos entrar no reino de Deus. Quer dizer, o homem pode ter religião, poder político, posição, poder econômico, tudo no mundo, mas sem Cristo no coração está irremediavelmente perdido. Jesus disse que Nicodemos precisava entrar no reino de Deus. Existe o reino mineral, que é o reino vegetal, e o reino animal. O reino animal nos lembra o reino mineral nos lembra da Serra Pelada, a maior mina de ouro do mundo, onde milhares de garimpeiros estão peneirando minério em busca do ouro. Era assim, há anos atrás, décadas atrás. Serra Pelada, ainda quero conhecer essa região. Você pode ter toda a preciosidade do reino mineral: ouro, diamante, rubis, esmeraldas, sardônia, topázio e tudo mais. Mas se você não tiver a pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, estará perdido. Aliás, eu vou consertar isso aqui, que isso é um erro aqui meu sem perceber. Jesus não é a pérola é a sua igreja, que ele a comprou com o seu precioso sangue. Mas ele é o tesouro que Deus nos proporcionou, ou seja, a dádiva suprema de Deus manifestada aos homens, trazendo salvação gratuitamente. Então, o reino vegetal faz-nos lembrar da floresta amazônica, toda a exuberância dessa floresta, exuberância do verde, toda a beleza das flores, que tanto encantam com a sua policromia. Mas se você não tiver a rosa de Saron, que é Jesus, o lírio do vale, nada lhe adiantará o reino vegetal. O reino animal nos aponta toda a variedade de espécies animais, de todo tipo, de todo porte, que constitui fauna terrestre e marinha. Você pode ter tudo isso e muito mais, mas se não tiver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está irremediavelmente perdido, pois ele é o Cordeiro da zoologia, o leão da zoologia, a rocha da geologia, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o infinito do infinitésimo, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava do reino de Deus. Todos os grandes reinos tiveram seu ocaso, melhor dizendo. Só o reino de Deus é que é eterno. Nicodemos necessitava da alegria e da paz, que só podem ser encontrados no reino de Deus. Quando Jesus lhe falou do novo nascimento, ele pensou que Jesus lhe falasse de um retorno ao ventre materno. Só na cabeça de quem não conhece nada, né? Para pensar uma bobagem dessa. Como é que pode um marmanjão de 1,80 m como eu entrar no ventre de uma mulher? Só na cabeça de quem não conhece a Bíblia. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há pessoas que só pensam nas coisas materiais, esquecidas de que existe o espiritual, de que existem os valores eternos que são
E por isso mesmo o mais importante, Jesus então disse alto para esclarecer Nicodemos: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água, quer dizer, não for regenerado pela palavra e nascer do Espírito, quer dizer, se não for regenerado pelo Espírito de Deus, não pode ver o seu reino. Há uma doutrina diabólica no meio evangélico que diz que nascer da água é ser batizado. Ó cegueira! Batismo não tem nenhum valor salvífico. O batismo cristão é para o salvo e não para a salvação. Não entendo. Existe seita herética que diz que quem não for batizado está perdido. Só na cabeça de um elefante que cabe uma tolice dessa. Porque o ladrão da cruz, Dimas, nem sequer teve tempo para se batizar. Apenas o Senhor Jesus bradou-lhe dizendo, quando ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu-lhe e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Nicodemos estaria livre de todos os pecados? Claro que sim, porque Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Já o batismo não salva ninguém. Se o batismo salvasse, todos do Velho Testamento estariam no inferno. Porque o primeiro a falar de batismo foi João Batista, que batizava para arrependimento no Rio Jordão. Não quero dizer que o batismo não seja necessário, porque se trata de um ato de obediência. Quem crê, seja batizado. Mas o batismo não salva. Mas eu duvido que um salvo não gostaria de ser batizado. Todo indivíduo que entende o plano da salvação, ele deseja o batismo cristão. E o batismo cristão é apenas um ato de iniciação, como dizia McNair, na vida do cristão. O Senhor Jesus tem milhares de crentes ocultos como Nicodemos. Gente importante que, se viesse para a igreja e pedisse seu batismo, talvez o orgulho atrapalharia a sua vida cristã. Mas tem muitos discípulos ocultos de Jesus. Você precisa, meu amado ouvinte, nascer da água, isto é, nascer da palavra de Deus. Você precisa nascer. É imprevisível. Por isso que é comparado como o vento. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, a ação do Espírito é invisível e imprevisível. Mas ela pode acontecer na vida de qualquer pecador, independente de quem quer que seja. O que importa é que o homem reconheça que é pecador, arrependa dos seus pecados e creia em Cristo e o receba pela fé como seu Senhor e Salvador. A ele o verá o quanto Jesus o ama e como Jesus é capaz de dar alívio e paz ao seu coração. Faça isto agora mesmo, meu amado ouvinte, e você vai poder cantar assim: ó dia alegre em que Jesus minha alma para si chamou e me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Sou feliz, muito feliz, porque Jesus me perdoou. Pessoal, tem nada melhor que ser perdoado de uma dívida, de uma coisa grave que a gente cometeu e de repente você receber a seguinte resposta: você não me deve mais nada, está tudo pago. E de fato, Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz. A moeda mais cara que correu em resgate da nossa alma não foi euro, não foi dólar, não foi libra, não foi marcos, não foi guarani, foi o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo derramado por mim e por ti no Calvário. E por isso de joelho devemos partir o pão. Vamos ouvir coral Unicesumar de Maringá, estado do Paraná, cantando no nosso programa De Joelho Partamos o Pão. Vou ver se o Arilson vai postar para mim essa relíquia lá agora. Vamos lá, Arilson.